Oiê, meu nome é Sofia Costa, eu tenho 25 anos, sou publicitária, fotógrafa, mestre em Direitos Humanos, personal travel e nômade digital. Quero começar essa palestra contando um pouco da minha trajetória, para vocês entenderem como eu cheguei aqui, onde eu tô hoje. Atualmente eu estou morando em Koh Phi, uma ilha no sul da Tailândia. Estou passando a minha quarentena aqui. Vim pra cá para passar 5 dias e hoje completam 2 meses que eu já estou aqui neste bungalô de frente pro mar. Na verdade, a minha história com viagens, ela começa de uma forma muito diferente. Porque eu venho de uma família de classe média. Meus pais tinham dinheiro, mas não era muito dinheiro. Então, o dinheiro da minha família era para as necessidades básicas, para a escola, para estudos. Viajar, para mim, sempre pareceu uma realidade muito distante. Para vocês terem uma ideia, eu fui entrar no avião pela primeira vez na minha vida com 20 anos de idade, depois que eu já estava na universidade. Então, eu sempre pensei que viajar era algo para pessoas que tinham muito dinheiro e que não era o meu caso. Então, tem várias histórias dessas pessoas que, eu desde criança sonhei em viajar e eu já tinha uma lista dos países. Eu não tinha nada disso. Na minha cabeça isso era alguma coisa muito, muito distante que eu nem ousava sonhar. Então, tudo começou quando eu estava prestes a me formar na faculdade. Eu fiz faculdade de comunicação social, com habilitação em publicidade, e que eu tinha que decidir qual seria o meu TCC. E eu decidi que no meu TCC eu queria falar sobre questões raciais, eu queria falar sobre cabelo e eu queria envolver fotografia de alguma forma. Então eu fiz uma exposição fotográfica falando sobre o papel do cabelo na construção da identidade da mulher negra. E inicialmente a ideia era ser um livro, mas no meio do processo tudo ficou tão legal que decidi transformar isso numa exposição, e era para ter sido uma exposição só, para apresentar o projeto. E a ideia da exposição também era que esse assunto, que esse tema chegasse no maior número de pessoas possíveis. Então fiz a primeira exposição e acreditei que meu objetivo estava cumprido. Só que as coisas começaram a tomar uma proporção completamente inesperada. Eu sou de Brasília e vários jornais de Brasília começaram a falar sobre a exposição, e essa exposição, que era para ter sido uma, se transformou em mais de 10 exposições que eu expus em Brasília, no Rio, em Maceió, até que em determinado ponto eu fui convidada para expor em Berlim, na Alemanha. Só que o instituto que me convidou, que era um instituto voltado para mulheres migrantes, não tinha dinheiro para me levar. Eles falaram: olha, seria incrível se a gente pudesse te trazer e tal, mas a gente não tem muito dinheiro, então vai vir só a sua exposição. E eu falei: não, tá tudo bem, por mim tá perfeito. Combinei, fizemos um contrato, tudo certo. Quando faltava menos de um mês, eu contei pra alguns amigos que a minha exposição ia pra Berlim. E eles ficaram super emocionados e me perguntaram: nossa, você vai também? Eu falei: não, gente, eu não vou. Acabei de formar, meu estágio acabou, todo o dinheiro que eu tinha foi investido na exposição. Meus pais não podem me ajudar e assim, nem passaporte eu tinha. Então, não vou. E eles falaram: não, Sofia, você tem que ir. Você tem que ir. E eles me convenceram a fazer uma vaquinha online. E foi muito legal, porque em 15 dias, essa vaquinha online, pessoas que eu conhecia, que eu não conhecia, amigos, pais de amigos, todas essas pessoas ajudaram, investiram nesse projeto. E nesse prazo de 15 dias, eu já tinha todo o dinheiro pra passagem, para passar 15 dias, pro passaporte, para tudo. E eu liguei pra moça do instituto que me convidou, perguntei se eu podia ficar na casa dela, e ela disse que sim. E foi assim que em um mês, de forma completamente inesperada, eu me vi embarcando para minha primeira viagem internacional e para minha primeira viagem internacional sozinha. E aí eu fui para Berlim e apresentei a minha exposição, e foi um momento super importante para mim. E eu me vi lá de forma completamente inesperada. Eu nunca na minha vida tinha imaginado que eu ia, nesse momento, viajar sozinha, estar na Europa, estar na Alemanha apresentando a minha exposição. E esse foi um marco na minha vida, porque essa viagem, ela abriu, ou a palavra correta seria explodiu, a minha cabeça. Porque um mundo de possibilidades se apresentou pra mim. Eu vi que viajar não precisa ser algo, não é algo tão impossível, que não é tão caro assim quanto eu imaginava, que eu achava que eu precisava ser rica para conseguir viajar. E eu vi que não era tão absurdo assim. Então, quando eu voltei dessa viagem, eu queria continuar viajando. Falei: não, é isso que eu quero, sabe? Viajar sozinha me proporcionou. Eu descobri nessa viagem que eu conseguia fazer coisas que eu não imaginava, sabe? Tanto de me virar sozinha, quanto de conseguir me localizar sozinha, de fazer amizades. Então, eu voltei e falei: nossa, eu quero isso, eu quero fazer isso mais vezes. Então, eu voltei, consegui um emprego, e todo o meu salário
salário era pra viajar, era focado 100% em viajar. Eu não comprava uma roupa, eu não comprava nada. Nessa época eu ainda morava com os meus pais, então todo o meu dinheiro era investido pra viajar. E aí eu comecei a viajar dessa forma. Aí eu acabei indo pra Europa mais 2 vezes, e aí em determinado momento eu já não estava muito feliz no meu trabalho como publicitária, trabalhando em agência de publicidade. Porém, eu ainda não conseguia enxergar outra possibilidade do que eu poderia fazer. Então, meu objetivo era, vou trabalhar para viajar. E vai ser isso. E em determinado momento eu falei, não, eu já fiz bastante viagem de turismo, etc. Eu quero mais. Eu quero uma viagem com propósito. Surgiu a oportunidade de fazer um intercâmbio em África. E aí eu escolhi Moçambique e fui pra fazer trabalho voluntário em Moçambique. E era pra eu ter ido pra passar 1 mês. Quando eu fui comprar a passagem, eu comprei pra ficar 3 meses. E aí minhas amigas do trabalho estavam comigo na hora que eu comprei, ficaram tipo, mas você é doida? Como é que você vai ficar 3 meses do seu trabalho? Eu falei, gente, não sei, eu só sei que eu quero ficar 3 meses, o trabalho eu vejo depois. E eu trabalhei, fiz todo um planejamento de 1 ano. Trabalhei, juntei dinheiro, acabou que a agência faliu, então eu nem tive que me demitir. E eu fui pra esse intercâmbio, passei 3 meses por 4 países de África. Eu fui pra África do Sul, Moçambique, Suazilândia e Botsuana. E foi incrível, sabe? Foi incrível. Foi uma viagem completamente diferente, porque não era uma viagem de turismo. Em Moçambique eu morei numa casa de família, eu trabalhava, dava aula em 2 escolas, eu tinha uma rotina ali e eu vivi uma coisa diferente, completamente diferente do que eu já tinha vivido, sabe? Eu fui completamente arrancada da minha zona de conforto e isso abriu ainda mais os meus olhos, abriu meus olhos para outras possibilidades de viajar. Que a viagem, ela não precisava ser só o turismo de dar o check nos pontos turísticos, que os pontos turísticos são legais e eles são turísticos por algum motivo, mas que é muito mais do que isso. E eu entendi que a conexão que eu fazia com as pessoas era isso que me movia e era isso que eu buscava nas minhas viagens. Enquanto eu estava fazendo todo o processo para ir para Moçambique, eu também estava tentando vários mestrados em vários países. Eu já tinha decidido que eu queria morar fora, esse era o meu objetivo, eu quero morar fora. E aí eu tentei mestrado em vários países e tal, e aí eu passei 3 meses. Quando eu voltei pro Brasil num domingo. Na segunda-feira eu recebi a resposta de um mestrado em Buenos Aires, que eu tinha passado e que eu tinha 15 dias pra estar lá. Então eu fui pra casa, desfiz a minha mochila, fiz toda a minha mudança e me mudei pra Buenos Aires. E aí em Buenos Aires eu morei por quase 2 anos, fazendo esse mestrado em Direitos Humanos. Foi muito legal ter tido essa experiência de morar fora, de fato, de ter o meu apartamento, de ter a minha vida, de ter a minha rotina. E aí no final do mestrado eu cheguei à conclusão de que na verdade eu não queria morar fora. De que eu queria morar em vários lugares. Eu não queria só morar fora e ter, sei lá, transferir a vida que eu tinha em Brasília para um outro país. Não, eu queria ter essa experiência de morar em vários lugares. E quando eu fui para Moçambique, eu consegui um trabalho em Business Intelligence que era remoto, que eu podia fazer à distância. Então, quando eu estava na África do Sul, eu fiz meu treinamento e eu já comecei a trabalhar. E deu super certo e eu funciono muito bem trabalhando em outro fuso horário. E eu decidi continuar com esse trabalho, porque eu falei, não, esse trabalho ele é uma forma de segurança que eu tenho e ele vai me ser muito útil lá na frente. Então, durante os 3 meses que eu estava viajando pelos países de África, eu continuei com esse trabalho. Em Buenos Aires também eu continuei com esse trabalho. E quando eu acabei meu mestrado, eu falei, olha, eu acho que o momento é agora. Eu tenho esse trabalho que me dá uma renda fixa por mês, que me dá essa certa segurança, e eu tenho esse desejo de morar em vários lugares. Acho que tá na hora de eu assumir a minha vida nômade. Então eu decidi vir pra Tailândia. O Sudeste Asiático, ele já era um desejo, eu já queria conhecer o Sudeste Asiático, e aí eu decidi, eu falei, não, eu vou pra Tailândia, porque também é isso, né, eu ganho em real. Então eu tenho que morar em países onde o real seja valorizado. Então com o meu salário não dá pra eu ficar morando na Europa, por exemplo, com o euro a R$6. Então o Sudeste Asiático era uma opção viável, e aí eu decidi vir pra Tailândia. Então eu morava em Buenos Aires até o ano passado. Em dezembro eu fui para o Brasil ver a minha família. Em fevereiro vim para a Tailândia. E aí a minha ideia era passar mais ou menos 1 mês em cada lugar nos 3 primeiros meses. E depois eu ia ficando mais tempo, ia sentindo onde eu queria ficar e etc. Mas a vida, né, gente? A vida é completamente imprevisível como sempre. Não contava com os desdobramentos dessa pandemia mundial. E acabou que cheguei no comecinho de março. Cheguei na Tailândia e não consegui sair da Tailândia. Todos os países estão fechados e aí eu acabei presa aqui nessa ilha, em Koh Phi Phi. E
tem 2 meses que eu tô aqui. Eu ia vir pra passar uma semana e continuar minha viagem, e tem 2 meses que eu tô aqui e não tenho previsão de sair, e tá tudo bem. Não tá ruim de forma alguma, eu estou apenas aceitando a vida como ela é e estou aqui esperando ver o que acontece. Essa é a minha trajetória. Foi assim que eu comecei a viajar, foi assim que eu comecei com as minhas viagens. Nesse meio do caminho todo, várias coisas foram surgindo, vários projetos novos foram surgindo. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada e eu gosto muito de planejar, né? Não só viagens, mas na vida. E quando eu comecei a viajar, as pessoas começaram a me pedir ajuda para planejar suas viagens. Ou então as pessoas viam as minhas viagens e falavam, nossa, eu quero fazer uma viagem igual a sua. E aí eu comecei a pensar, nossa, que incrível seria se eu pudesse trabalhar ajudando as pessoas a viajarem, né? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas, falar, gente, vocês contratariam uma personal travel? E aí, tipo, nem existia esse nome, sei lá. E aí as pessoas, tipo, que é isso? Não, uma pessoa que ela vai planejar toda a sua viagem pra você e tal. E várias pessoas começaram a falar, nossa, sim, com certeza, é tudo que eu preciso, eu amo viajar, eu odeio planejar. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. E antes de vir pra Tailândia, quando eu acabei meu mestrado, eu decidi finalmente tirar essa ideia do papel. E aí eu comecei o meu projeto de personal travel, que é justamente isso, de ajudar as pessoas. Só que aí a ideia não é ser uma agência de viagem, não é isso. A ideia é ser extremamente personalizado, é ajudar a pessoa no que ela realmente precisa. Então, e aí eu comecei e tava dando super certo, ainda está dando super certo. Então eu já cheguei, por exemplo, a planejar viagens inteiras do começo ao fim para as pessoas. Tipo, uma das meninas que me contratou, que foi uma das histórias mais marcantes, ela falou pra mim, Sofia, eu nunca entrei no avião na minha vida e eu quero fazer a minha primeira viagem internacional. Eu tenho X de dinheiro, eu não faço ideia pra onde ir e o que fazer. Esse aqui é o número do meu cartão de crédito, faça e reserve tudo. E aí eu, de acordo com o perfil dela, com o que eu conversei com ela e etc, eu decidi qual ia ser o destino, quanto tempo ela ia passar em cada cidade. Eu comprei a passagem de avião, eu reservei os hostels pra ela. E no meio da viagem dela, ela me liga chorando, completamente emocionada, dizendo que eu não poderia ter escolhido um lugar que era mais a cara dela. Então isso me deixou muito feliz, porque é realmente sobre isso, sabe? Por isso que eu criei esse projeto, porque eu entendi o quão viajar é incrível e quanto mudou a minha vida. E como viajar é realmente essa metáfora pra vida, sabe? A gente aprende, a gente cresce muito e eu queria que outras pessoas passassem por isso. Então, já fiz planejamentos de viagem assim, quanto planejamentos mais pontuais da pessoa que, eu já tenho as datas, já tenho um lugar, mas eu não tenho hospedagem, eu não sei o que fazer no lugar, então a ideia é justamente entender o que a pessoa precisa e fazer pra ela o que ela precisa. Então agora, nesse momento, né, que tá todo mundo parado, que ninguém pode viajar, deu uma parada no personal travel, mas a gente vai sair disso, né, e vai continuar com certeza. Que isso é uma das coisas que eu mais amo trabalhar, é muito o que me move de verdade. Esse foi um dos projetos que surgiu de tudo isso. E tem também a questão de ser uma mulher negra viajando sozinha, né? Porque, obviamente, tirando os países de África, todos os outros países que eu já conheci, a Ásia é o meu quarto continente. Eu sempre sou uma das únicas pessoas negras de todos os lugares. E ser um corpo negro viajante é diferente, é uma experiência diferente. Então, eu tenho que me preocupar com determinados tipos de coisas que pessoas brancas normalmente não têm que se preocupar. E desde coisas muito grandes, como por exemplo, como é que eu vou ser recebida nesse lugar? As pessoas vão ser racistas comigo, eu posso, não sei, estar em algum tipo de perigo físico ou psicológico. Desde outras preocupações, como por exemplo, se eu for com meu cabelo natural, nesse lugar vai ter creme pro meu cabelo, eu vou conseguir encontrar produtos apropriados pro meu cabelo. Então, ser um corpo negro viajante é uma experiência diferente. Em cada lugar eu enfrento várias coisas, né? Desde a exotificação extrema de as pessoas me pararem na rua pra tirar foto comigo, no sentido de, meu Deus, essa pessoa ela é tão diferente que ela com certeza não é daqui. Eu nunca passo como só uma viajante. Eu nunca sou só uma viajante, sempre tem algo a mais. Que às vezes pode ser muito incômodo, que às vezes escancara o racismo das pessoas. Mas enfim, isso não é... Eu sempre tive isso muito claro, que isso não podia ser algo que me impedisse de viajar. Porque viajar é o que me move, viajando é onde eu sou a minha melhor versão. Então, esse tipo de coisa não poderia me impedir de viajar. Então, eu venho lidando com isso há anos e sempre é aprendizado, né, gente? Basicamente, essa é a minha trajetória, esses são os meus projetos. Agora eu oficialmente
assumi a vida nômade, então fui embora de Buenos Aires, deixei meu apartamento, deixei as minhas coisas, me desfiz da maioria das minhas coisas e agora eu tô aqui. A minha casa, pelo momento, é essa daqui. Não sei qual vai ser a minha próxima casa, qual vai ser meu próximo destino, qual vai ser meu próximo país, quando eu vou conseguir sair daqui. E tá sendo muito interessante aceitar a impermanência da vida, sabe? Porque a vida, ela é isso, sabe? A vida, ela muda assim, em um segundo. E a gente, quando a gente tá seguindo, né, o padrãozinho que foi ensinado pra gente de escola, faculdade, namorar, casar, a gente espera uma certa previsibilidade, que as coisas aconteçam, né, dessa forma. E não é, sabe? Às vezes acontecem, às vezes não, as coisas mudam o tempo inteiro. E eu tô vivendo isso muito na pele agora, essa viagem que eu vim sem muito planejamento, porque era uma viagem sem data pra voltar, não fazia sentido planejar muitas coisas. E a única coisa que eu tinha planejado era onde eu estaria no primeiro mês e no segundo, e nem isso deu certo. Mas o fato de eu não ter planejado muito foi bom porque aí me evitou de perder dinheiro, me evitou de me frustrar. Então é isso, eu apenas aceitei que eu tô aqui, não sei por quanto tempo, vou aproveitar esse momento e tirar o melhor dessa situação. Então é isso. Se vocês quiserem acompanhar mais da minha trajetória, da minha vida, me sigam no meu Instagram, @RuiSofia. Eu tô sempre mostrando tudo e eu acho importante mostrar a minha vida, mostrar o meu dia a dia, mostrar o que tá acontecendo. E eu recebo mensagem todos os dias de várias pessoas, principalmente pessoas negras, falando: nossa, você é uma super inspiração. E se você tá aí, se você tá fazendo essas coisas, isso me mostra que eu posso fazer também. E é justamente sobre isso, sabe? É justamente sobre isso. Então por isso que eu continuo mostrando a minha vida, mostrando tudo que tá acontecendo. E é isso, eu tô vivendo um momento muito atípico, enquanto a maioria das pessoas estão trancadas nas suas casas e etc. Eu tô aqui numa ilha que tá praticamente deserta, morando na frente da praia, podendo ter liberdade de sair, de ir pra praia, de fazer exercício e etc. E assim, completamente não planejado, né? Não era minha intenção ficar aqui, não estava nos meus planos, simplesmente aconteceu. E aí tem meu Instagram, lá vocês podem ver mais o projeto Pretas pelo Mundo, que é o meu blog, o meu site. Eu tô fazendo também publicações semanais nos stories sobre o Pretas pelo Mundo. Essa é a minha vida, essa é a minha trajetória. Viajar mudou completamente a minha vida. Viajar hoje é a minha vida. As pessoas me perguntam: mas você acha que você vai parar em algum momento? Eu acho que esse é um caminho sem volta, sabe? Acho que não dá pra simplesmente parar. É algo que algo que você necessita, é algo que eu sinto a necessidade. Eu preciso estar na estrada, eu preciso estar em movimento. Então eu acho que, não sei, em algum momento talvez eu possa ressignificar isso, mas parar de viajar, acho que é impossível. E todo mundo que me fala: ai, mas eu quero começar a ter uma vida assim como você, eu quero ser nômade, eu falo: gente, cuidado. Cuidado, porque é um caminho sem volta, é um caminho sem volta total. E é isso. Eu escrevi um livro também, escrevi um e-book sobre fotografia mobile, que vocês também podem encontrar no meu Instagram, porque eu sou fotógrafa também, né? E depois das minhas primeiras viagens eu decidi que eu não ia mais viajar com câmera profissional, porque eu gosto de viajar leve, eu gosto de ser prática, então eu viajo só com o celular, é meu único equipamento, e todas as fotos do meu Instagram, tudo são feitas com o meu celular, e todo mundo me pergunta, tipo: nossa, mas que câmera você usa e tal? Então eu decidi escrever esse e-book pra mostrar que fotografia pode ser acessível, que a gente pode fotografar com o equipamento que a gente tem. É isso basicamente. Me sigam no Instagram, vamos continuar nosso papo por lá. Se quiserem me perguntar, eu tô sempre disponível, sempre respondo os directs. Muito obrigada pelo convite, adorei participar, adorei contar a minha história. E eu acho que histórias têm que ser contadas, porque assim como eu me inspirei em várias pessoas, outras pessoas podem se inspirar por essas histórias. E aí, pouquinho a pouquinho, as pessoas podem finalmente viver a vida que elas querem viver e que façam elas felizes de verdade. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo.